Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Estudantes se unem para apoiar futuros empreendedores. Um programa que traz conteúdos, traz mentorias no dia a dia e com isso impactar e incentivar mais o surgimento de empreendedores. O UFSCar aprova a preservação permanente de 47 hectares de cerrado no campus São Carlos. Meio século de história. Conheça como nasceu uma das mais importantes universidades do país. Queremos ser uma grande universidade, uma universidade diferente, uma universidade que mude o país. O UFSCar Notícia está no ar. Tirar uma ideia do papel nem sempre é fácil, por isso estudantes se uniram para ajudar futuros empreendedores. Confira. Estudantes universitários se uniram para conectar e também incentivar futuros empreendedores. E sobre isso eu converso agora com o Fernando Guerreiro, ele que é fundador da Liga de Empreendedorismo e Inovação da UFSCar Campus Sorocaba. Fernando, é um projeto muito especial, né? Isso, foi muito legal a gente ter feito isso no ano passado, em 2019. A gente criou essa questão da inovação dentro da UFSCar de Sorocaba, que era um campus que já trabalhava em inovação, mas a gente levou muito mais inovação para os estudantes. A gente fez parcerias com o Parque Tecnológico, então a gente levou os alunos da UFSCar de Sorocaba para o Parque Tecnológico para assistir uma palestra do Clóvis de Barros Filhos. A gente, além disso, também promoveu um evento dentro da UFSCar, levando empreendedores. A gente fez um evento na área de inovação da Ambev, lá em São Paulo, que é a ZX Ventures, que é onde acontecem todas as inovações nessa área de bebidas, que a gente vê aí nas prateleiras dos supermercados. E foi muito legal a gente ter feito isso lá na UFSCar de Sorocaba. E agora tem o projeto Vortex. Que projeto é esse? Então, a gente, com as ligas de empreendedorismo, a gente trabalha dentro de um campus em específico. Então, a Line, né, que é a liga da UFSCar de Sorocaba, ela trabalha dentro do campus da UFSCar de Sorocaba. Dentro do Vortex, a gente expande isso. Então, a missão do Vortex é conectar e empoderar futuros empreendedores, inspirando mudança. Porque dentro do Vortex, nós temos várias ligas. Então, por exemplo, a gente tem o Matheus Polacchini aqui, que é da liga da UFSCar de São Carlos, a LESC. A gente tem a Ingrid, que é da Empreel, que é a liga da USP de Lorena. E a gente tem outras 80 ligas dentro do Vortex, que são de várias outras universidades ao redor do nosso Brasil. E, Matheus, você que é, né, da Liga de São Carlos, conta pra gente um pouquinho. Existe até um incentivo de aceleração aí, né, para que novos empreendedores realmente apareçam e façam a diferença? Isso aí. Como a gente tem diversas ligas dentro desse movimento aí do Vortex, que incentiva o surgimento de startups e tal, as ligas têm essas funções, a gente está ajudando através de um programa de aceleração, ou seja, um programa que traz conteúdos, traz mentorias no dia a dia para ajudar essas ligas a elas se fortalecerem, estarem mais empoderadas, terem mais autonomia para desenvolver os seus próprios projetos nas suas universidades e com isso impactar e incentivar mais o surgimento de empreendedores. Legal, aqui com a gente também a Ingrid Dias, que faz engenharia química na USP. Ingrid, e o projeto, inclusive, alcança outros países? Pode ter parcerias aí internacionais? Exato, Kelly. O projeto agora tem essa questão internacional, porque também nós pensamos que é muito importante do Brasil entender como funciona o empreendedorismo internacionalmente e aprender com eles, né? Países de primeiro mundo, países europeus, países americanos, além do nosso. E por isso nós temos duas modalidades que nós chamamos de Vortex Internacional. A primeira modalidade é o Vortex Internacional normal, em que chamamos várias pessoas especialistas em economia, especialistas em businesses, para falar sobre como funciona no país deles, né, essa questão do empreendedorismo e como nós podemos aprender com isso. E também nós temos o Vortex Drift, que é um outro módulo, que é basicamente um Vortex que traz pessoas mais especialistas, mais importantes, que foram mais impactantes no mundo, para falar como essa questão de liderar, essa questão de trazer os jovens para liderar esse novo futuro que a gente, né, nessa era de Covid, está um pouco perturbado, mas a gente tem que seguir em frente. A Ingrid citou, né, de conteúdos, enfim, as pessoas, inclusive, podem ter acesso a conteúdos muito especiais, né? Isso, Kelly. Dentro do Vortex Internacional, a Ingrid mencionou que a gente tem especialistas. A gente tem até uma jornalista muito famosa, que é a Olivia Bula, que ela fez um episódio sobre
a China, ela é uma LinkedIn Top Voice. E a gente tem estudantes também, inclusive estudantes da própria UFSCar que tiveram experiências fora do Brasil em ecossistemas empreendedores e também trouxeram em episódios esses ecossistemas, essas experiências. Porque quando a gente fala de um ecossistema, a gente tem a universidade, a gente tem os alunos, a gente tem os empreendedores, a gente tem a indústria, a gente tem as mídias sociais, a gente tem vários agentes, além das aceleradoras, dos venture capitals, que são as pessoas que levam dinheiro para as startups, para os novos negócios. Então, a gente tem muitos atores e lá no Vortex Internacional a gente reúne esses atores no mesmo ambiente. Então, dentro de um dos nossos vídeos, você vai ter pessoas de 40, 50 anos, pessoas de 20, você vai ter pessoas de nacionalidades latinas, então a gente tem uruguaios, mexicanos falando lá, mas a gente tem pessoas da Índia, por exemplo, o Varad Krishna, ele é o fundador da 100 Open Startups, que é uma forma de conexão entre várias startups globalmente. E a gente tem esses episódios lá no Vortex Internacional, no nosso canal do YouTube. Se vocês quiserem assistir os episódios, vocês conseguem assistir, é só colocar no YouTube Vortex Ecossistemas, e vocês vão ter acesso a mais de 17 vídeos sobre ecossistemas do mundo inteiro, e pessoas muito legais, tanto a modalidade Vortex Internacional, quanto a modalidade Drift. Muito bacana. Eu falei que a Ingrid, né, cursa a Engenharia Química na USP. É bom lembrar também que o Fernando, ele faz Economia na UFSCar, e o Matheus Polacchini, Engenharia de Produção também na UFSCar. Eu queria perguntar para vocês como que é, né, essa sensação de estarem ainda na universidade, mas já preocupados em fazer a diferença, em ajudar as pessoas a colocarem ideias na prática, a fazer a diferença no mundo. Eu sinto que é uma vontade que a gente tem até antes um pouco da universidade, pelo menos ela vem comigo desde sempre, eu acredito, de fazer diferença no mundo mesmo. E aqui na universidade, quando a gente chega nela, eu acho que isso potencializa, porque a gente conhece outras pessoas que têm essas vontades, então somente essas conexões são muito interessantes, além de que a gente começa a ter contato mais com esse meio empresarial, seja por meio de estágio, seja por meio das empresas que também às vezes vêm dar palestras na universidade, e isso acaba sendo um ponto de conexão muito interessante. Então o papel da universidade nisso tudo também ajuda bastante a gente a potencializar esse impacto que a gente quer gerar. Gostaria de acrescentar a questão que eu tenho essa vontade desde muito pequena, né? Eu sou escoteira há mais de 3 anos e fazer a diferença sempre está no sangue, né? E especialmente participar de um Vortex na minha área, que é a área internacional, é trazer essa questão educativa, pessoas que estão em outros países, questões de pessoas que estão realmente muito longe do nosso alcance, trazer mais perto da gente, entender como funciona, né, esse mundo das pessoas. E é uma sensação realmente muito boa, muito gratificante, e por isso eu gostaria de agradecer muito a todo o nosso time, né? Agora, por favor, Fernando. E puxando esse gancho que a Ingrid falou, é muito importante nessa questão de ecossistemas que a gente trabalha muito lá no YouTube do Vortex, a importância de cada um de nós. Então, a Kelly é muito importante como jornalista, como uma pessoa que leva informação. Nós somos muito importantes como alunos. A indústria é muito importante como indústria. Nenhum papel existe sem que o outro também exista. E essa é uma das principais lições que a gente vê dentro do Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro, né? Que a gente tem episódios de todos os continentes, tirando a Oceania, que logo vai ter. Então, fiquem espertos no canal do Vortex. Se inscrevam lá também. E isso é uma coisa que a gente vê que a universidade está querendo construir, mas precisa construir cada vez mais. Aprender a colocar sempre cada um no seu papel e todos juntos trabalharem um papel muito legal que vai para frente, que revoluciona, que inspira mudança e que faz uma sociedade cada vez melhor. A UFSCar aprovou a preservação permanente de 47 hectares de cerrado no campus São Carlos. Na área de cerrado acontecem atividades de ensino, pesquisa, extensão e lazer. O objetivo é garantir a preservação do bioma e de todos os recursos naturais. Nós vamos para um rápido intervalo e, a seguir, em 2020, a UFSCar completou meio século de história. Mas você sabe como tudo começou? Olha, essa universidade não é para 10 anos, nem 20 anos, é uma universidade para vários séculos.
Não perca a reportagem especial logo depois do intervalo. Eu espero você. Estamos de volta. A UFSCar completou meio século de história em 2020. Mas você sabe como tudo começou? A gente preparou uma reportagem especial. Lembrando que essa matéria foi realizada antes da pandemia, por isso as pessoas não estão usando máscara de proteção. Uma coisa absolutamente revolucionária. A gente precisava fazer uma universidade que não existisse ainda nem no Brasil, nem na América Latina, que nós fôssemos realmente pioneiros. Um grupo de pessoas que pensava estrategicamente desde a sua fundação. Nós queremos ser uma grande universidade, uma universidade diferente, uma universidade que mude o país. Isso a gente dizia sempre. Pioneirismo, ousadia e excelência. Nós éramos o contraponto às velhas instituições. Esse idealismo de quem ajudou a fundar a Universidade Federal de São Carlos deixou uma marca importante. A inovação está no DNA da instituição, que nasceu fazendo a diferença. Foi a primeira federal no estado de São Paulo. E tudo começou bem antes de 1970. Em 13 de dezembro de 1960, a Lei 3.835 federalizava a Universidade da Paraíba e criava uma Universidade Federal de São Paulo com sede em São Carlos. A iniciativa partiu do deputado federal Ernesto Pereira Lopes, com o apoio do deputado federal Lauro Monteiro da Cruz. O doutor Ernesto Pereira Lopes e o deputado Lauro Monteiro da Cruz foram essenciais, porque eles é que fizeram a ligação política numa época muito difícil com AI-5. 3 anos depois, em 2 de outubro de 1963, o MEC publicou a portaria que instituiu uma comissão para estudar a estrutura jurídica, administrativa e financeira da então Universidade Federal de São Paulo, que passou a se chamar Universidade Federal de São Carlos em 1965, com a Lei 4.759, e a partir daí também adotou a sigla UFSCar. O professor Sérgio Mascarenhas conta qual foi a primeira proposta do deputado Ernesto Pereira Lopes. Foi que se pegasse as universidades estaduais, que hoje fazem parte da Universidade Pública Estaduais, como a Unesp, a Unicamp e a própria USP, se juntasse essas universidades estaduais que estavam espalhadas pelo estado e transformasse aquilo em Universidade Federal. Aí eu discordei dele, procurei, disse, doutor Ernesto, nós precisamos criar uma Universidade Federal nova. Por um decreto publicado em maio de 68, foi instituída a fundação da Universidade Federal de São Carlos. Em novembro do mesmo ano, a primeira reunião do Conselho de Curadores, entre eles o professor Sérgio Mascarenhas e como convidados os deputados Ernesto Pereira Lopes e Lauro Monteiro da Cruz. Cerca de um mês depois, o decreto para a desapropriação da fazenda Tranchã para a instalação do campus foi assinado pelo então prefeito de São Carlos, Antônio Massey. O prefeito de São Carlos ficou com uma proposta do dono da Tranchã, que percebeu que se ele doasse metade da fazenda, a outra metade que ele iria ganhar ia valer muito mais do que o total que ele tinha, porque ia ficar ao lado da universidade. Eu fui contra, eu disse, de jeito nenhum. Eu disse, olha, essa universidade não é para 10 anos, nem 20 anos, é uma universidade para vários séculos. Então nós temos que pensar que ela tem que ter um campus grande. Como é que nós vamos começar pequeno? Né? E aí o Pereira Lopes ainda arrumou um pouco de dinheiro federal para passar para São Carlos para desapropriar a fazenda toda.
Em fevereiro de 1969, a Prefeitura de São Carlos transferiu a posse e também doou as terras para a UFSCar. A certidão foi assinada por José Bento Carlos Amaral, prefeito na época. Recebi diversos ofícios do Ministério da Educação pedindo é modo educado de falar, exigindo a doação. Passado um tempo, eu recebi um telefonema do Ministério da Educação, do gabinete, dizendo que eu tinha um prazo de 30 dias para fazer a escritura, ou senão o governo ia passar para outro município, para outra cidade da grande São Paulo. Ia mandar um projeto de lei para a Câmara, alterando a cidade de São Carlos para outra cidade. Eu não tive a menor dúvida. Respondi por telegrama, porque naquele tempo não existia internet, não existia os recursos que nós temos hoje, era telegrama. Dizendo que estava à disposição para doar a escritura, eles que marcassem a data para a lavatura da escritura. Veio o ministro Ivo Azua, que era ministro da Agricultura naquele tempo, acompanhado do governador do Paraná, Paulo Pimentel. E foi lavrada a escritura pelo segundo tabelionato de São Carlos. Apesar da imprensa divulgar várias reportagens sobre a criação da UFSCar, José Bento Carlos Amaral conta que na época muita gente achava que a fazenda ia abrigar apenas uma escola e não uma universidade, o que gerou críticas sobre a doação das terras. Foi chamado de louco por ter passado essa escritura. O que entendia achou que era uma maravilha, estava doando para São Carlos ter uma universidade. Na opinião pública, no começo, foi difícil do povo aceitar essa doação. No fim, compreenderam, viram a grandiosidade que é hoje a universidade. É uma das universidades federais, uma das melhores do Brasil. O professor José Galizia Tundizi lembra como era o campus. Todo o setor gráfico ficava numa casa que tinha sido uma casa de, provavelmente, moradores da fazenda. Tinha uma outra pequena casa onde ficava o Banco do Brasil. Algumas casas de pequeno porte. Tinha essas coelheiras e a reitoria. Não tinha nada no campus depois do lago. O campus era um deserto, era só cerrado. Aqui, mais um documento importante. Em 16 de setembro de 1970, foi nomeado o primeiro reitor da UFSCar, o professor Heitor Gurgulino de Souza. A minha mulher, dirigindo um Fusquinha com meu filho menor, foram ver um apartamento e quando estavam voltando, na rádio do carro, disse, o presidente da República acaba de nomear o reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Heitor Gurgulino de Souza. A minha mulher ficou... e eu não sabia. Ele conta essa curiosidade no encontro entre dois gestores separados por 50 anos de história. Heitor Gurgulino revela para a reitora Wanda Hoffmann que o atual desafio de buscar recursos também aconteceu durante a fundação da UFSCar. Um mês e meio depois da posse, ele recebeu a seguinte informação de Ernesto Pereira Lopes. Tem uma má notícia. Abrimos o orçamento, a Universidade Federal de São Carlos não está no orçamento. Eu fiquei, mas poxa, eu acabei de assumir entre um mês e meio, vou ficar sem orçamento, não vai funcionar a universidade. Vamos no seguinte, fiquei horrorizado, fiquei apavorado. De Brasília, ele seguiu direto para o Rio de Janeiro. Procurar na PUC do Rio de Janeiro, o vice-reitor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que era quem estava preparando esse material e que tinha processado. Ele falou, mas claro, a Universidade de São Carlos mandou o orçamento, nós recebemos aqui. Eles estavam fazendo os cortes do orçamento, que sempre fazia. Ele restaurou o nosso orçamento, não incluiu os cortes. Devemos isso ao professor Serpa. E cada vez que olho a ele, eu digo, o senhor salvou a minha vida, é a vida da nossa instituição, que ele deu o orçamento total e não cortou. E o olhar atento para a inclusão estava presente desde o nascimento da universidade. Pouca gente sabe também que uma das coisas que nós tínhamos na fazenda daquele senhor eram 10 mil pés de café que estavam mal cuidados. Então, eu pus o pessoal da nossa fazenda lá, administrador, cuidar do café. Resultado, tivemos uma renda de café que nós usamos para pagar para os alunos mais pobres que não tinham dinheiro para fazer as taxas de inscrição. Então, usamos o café da fazenda. E claro que o Ministério da Educação não olhou isso, mas foi uma coisa interessante. Já no escritório, na casa do professor Gurgulino, a reitora Wanda Hoffmann fala das ações atuais da UFSCar e faz uma entrega especial. Nós
tiramos como xerox, porque o original está lá guardado, lá na nossa unidade e tudo, né? Que é o seu termo de posse do dia 27 aqui, de setembro de 70. Eu confesso a você que começar uma universidade, porque eu já peguei ela começada praticamente, mas chegar ao ponto que nós chegamos, construir o campus, fazer os novos cursos, contratar professores, colocar a universidade no mapa, vamos dizer assim, no cenário do país, foi uma coisa muito importante. De Brasília, voltamos para Ribeirão Preto, na casa do professor Sérgio Mascarenhas, que também recebeu a reitora Wanda Hoffmann. O que a UFSCar representa e representou para o senhor, né? Como impactou sua vida, a UFSCar? Eu acho que, para mim, foi realmente uma quebra completa de paradigma na minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas que se beneficiaram da Universidade Federal. E muito disso pelo olhar inovador. Produzir no Brasil áreas diferentes que nós não tínhamos ainda. Entre elas, eu via a engenharia de materiais, que não existia, eu via o ensino informatizado, e eu via o meio ambiente. Sem se esquecer do mercado. Não adianta ter inovação sem empreendedorismo. Não pode ficar dentro da universidade, ela tem que ir para fora. O que a engenharia de materiais ensinou? Que é a extensão para a sociedade que faz com que a universidade tenha um sentido de desenvolvimento. Aqui estavam reunidas todas as informações do primeiro vestibular. A UFSCar começou com 2 cursos, Engenharia de Ciências de Materiais e Licenciatura em Ciências, cada um com 50 vagas. O começo de meio século de história que mantém vivo o idealismo dos fundadores. Você só constrói o futuro conhecendo o passado, mas o futuro tem que ser aquele futuro que quebra paradigmas, né? Sem quebrar paradigma não é futuro. Continuar o trabalho com essa visão de futuro. É isso. O UFSCar Notícias de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa. Então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.